Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diego aqui novamente explicando mais exercício de vibrações e dessa vez um exercício onde o sistema massa-mola está inclinado a uma determinada angulação que a gente vai chamar de θ e nós temos que provar que a frequência angular não depende desta angulação, tá? Bom, então antes de fazer o exercício eu sempre deixo aquela frase nobre para vocês, para vocês refletirem, que diz o seguinte, ó: andou na prancha, cuidado, o tubarão vai te pegar. Tubarão, te amo. Falcão, te amo. Beleza? Agora, bora para o exercício. Depois dessa demonstração de arte pura, vamos às etapas para a resolução de problemas de modelagem de sistemas vibratórios, sendo elas coletar os dados do enunciado da figura, fazer a análise estática do problema, fazer a análise dinâmica do problema e, por último, comparar as equações diferenciais ordinárias. Vamos à próxima etapa, então, ou a primeira etapa, que seria coletar os dados do enunciado da figura. O enunciado diz: prove que a frequência natural para o sistema mostrado não depende do ângulo θ. Então, nós temos aqui um sistema massa-mola com uma mola K, com constante elástica K, e uma massa que nós vamos chamar de massa M. E está inclinado em relação ao eixo X a uma angulação que a gente vai chamar de θ. Beleza? Feito isso, vamos fazer uma análise estática. Estaticamente, devido à aceleração da gravidade, a massa ela já se desloca um pouco aqui nesse sentido X, aqui, ó, esse X de inclinação. A massa tem uma deflexão. Então, quando a gente aplicar o diagrama de corpo livre, vamos pegar dois pontos aqui, Um ponto para analisar só a massa, que é essa parte mais de baixo aqui da massa deslocando para cá, e o outro para nós pegarmos a mola, para ver o deslocamento da mola. Então, já estou falando em deslocamento. A próxima etapa é fazer uma análise do deslocamento da massa. Então, aqui a massa é o sentido 1, posição 1, e mola, posição 2. Quando a gente aplica o diagrama de corpo livre, o DCL, eu vou ter isso aqui. E eu tenho que fazer uma relação trigonométrica, sabendo que temos sempre cateto adjacente, cateto oposto e hipotenusa. Mas para pensar o seguinte, quando eu desloco a minha massa aqui nesse sentido, a mola também vai deslocar nesse sentido. Então, no fim das contas, a deflexão estática da massa, nesse sentido de inclinação, é igualzinho à deflexão estática da mola, que é a posição 2 aqui, ó. Logo, eu não vou, nesse momento, eu não vou precisar aqui da minha relação de seno, cosseno e tangente. Então, eu sei que as duas deflexões são iguais, deflexão estática da massa é igual à deflexão estática da mola. Então, ficamos com a equação 1, sabendo que a deflexão estática da massa é igual à deflexão estática da mola. Bom, de posse da equação 1, nós vamos à próxima etapa, que é analisar apenas o deslocamento nos cabos. Como eu tinha falado para vocês, não temos aqui sistemas de polia, então, sem sistemas de polia, essa análise dos cabos aqui não existe, tá? Vamos à próxima etapa, então, que é, por definição, a relação do deslocamento da massa em relação à mola, que é a equação 1 aqui, ó, massa em relação à mola, será proporcional ao deslocamento da mola em relação ao sistema. Então, massa em relação à mola tem que ser igual à mola, que é o sigma estático 2, em relação a todo o sistema. E essa é a nossa equação 2, que é a equação de proporcionalidade, tá? Daí, agora a gente vai fazer apenas as forças, agora falando de forças, estáticas no cabo. Não temos, sistema de polia, então aqui já mata nessa etapa. E a próxima etapa, então, é apenas as forças estáticas na massa. Essa sim, essa eu tenho que desenhar um novo diagrama de corpo livre e analisar quais são todas as forças que eu tenho aqui nessa massa aqui. Então, se eu colocar os vetores de força, eu vou ter mg vindo para baixo, aqui, massa vezes a seleção da gravidade, vindo exatamente na vertical aqui, Tenho duas normais, uma em cada rodinha aqui, então normal 1 e normal 2, tá? Temos F1, Esse F1 é devido à constante elástica da mola aqui, mas esse está inclinado, Ele está paralelo à inclinação do ângulo θ aqui, Então, o que a gente vai fazer? Vamos aplicar a terceira lei de Newton, somatório das forças em Y igual a zero, tá? Mas por que em Y? Você pode aplicar em qualquer uma dos dois sentidos, pode aplicar em X também. Mas em Y, porque como eu tenho um deslocamento para baixo,
eu acreditei que mais fácil você fazer o somatório das forças em Y, tá? Cateto oposto, né? Cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa, né? A nossa força F1, ela é igual à hipotenusa aqui nesse sistema de vetores, né? Então, eu tenho que ter ciente que F1 é igual à hipotenusa. Mas, qual que é a relação trigonométrica que envolve, né? Já que é em Y, é o cateto oposto aqui, né? Então, cateto oposto e hipotenusa, qual que envolve? O seno, né? Seno de θ igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Como no somatório das forças em Y eu vou usar só o cateto oposto, eu vou isolar ele, né? Então, passa essa hipotenusa que está incomodando dividindo para o outro lado multiplicando. Então, o cateto oposto é igual à hipotenusa seno de θ. Mas eu também falei que a hipotenusa equivale à força F1. Então, eu substituo no lugar de hipotenusa, e o cateto oposto passa a ser igual a F1 seno de θ. E essa aqui eu chamo de equação 3. Tá? Agora, vamos fazer uma relação trigonométrica com as normais aqui. Ó. Então, a normal é a hipotenusa, né? E a projeção, né, no sentido Y aqui na vertical é o cateto adjacente para a minha força normal aqui, né? Qual que é a relação trigonométrica que pega cateto adjacente e hipotenusa? O cosseno, né? Semelhante, né? Porque aqui o cosseno de θ vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Essa hipotenusa está incomodando, vai para o outro lado aqui, então fica aqui, ó, cateto adjacente igual a hipotenusa cosseno de θ. E qual que é a nossa hipotenusa aqui? É a normal. Então, o cateto adjacente é igual a N1, né? Cosseno de θ, tá? E aqui pensando em apenas uma delas, né? Porque eu fiz uma relação com uma delas, mas as duas são iguais, né? Eu tenho que saber que um novo cateto oposto aqui seria igual a N2 cosseno de θ, tá? E essa, então, é a nossa equação 4. Com isso, né, a gente vai fazer, então, agora sim, a terceira lei de Newton, somatório das forças em Y igual a zero, com sentido positivo para cima. Tá? Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter menos mg, tá? Que está aqui, ó, mais, porque está apontando para cima, né? N1 cosseno de θ, que é a projeção apontando para cima, mais N2 cosseno de θ, que é a nossa equação 4 aqui, né? Mais o F1, que também aponta para cima, ó, seno de θ, e igual a zero. Mas ainda eu posso organizar, né, esta equação aqui, porque N1 e N2, né, eu posso deixar em evidência, uma vez que os dois estão multiplicando pelo cosseno de θ. Então, menos mg mais N1 mais N2 cosseno de θ, né, mais F1 seno de θ igual a zero. Esta é a nossa equação 5. De posse da equação 5, tá? Vocês sempre têm que lembrar que o objetivo, o real objetivo dessa análise estática é igualar mg com alguma coisa de deslocamento, tá? Então, com algum deslocamento estático do sistema. Então, o que a gente vai fazer, né? Eu tenho que lembrar lá da lei de Hooke. A lei de Hooke diz que a força devido ao deslocamento de uma mola é menos K, que é constante elástica da mola, vezes um deslocamento x. Então, o que é essa força F1 aqui, né? O F1 é menos K, né? O K que a gente tem, que ele não conhece, vezes o deslocamento da mola, que é o deslocamento estático 2, né? Então, o que vai acontecer? Estaticamente, essa força está assim. Eu vou jogar essa equação 6 aqui dentro da equação 5. Então, onde eu tinha F1, eu vou colocar o lado direito da equação 6, ó. Então, abro um parênteses para facilitar, né? Porque aqui o sinal está negativo, por definição da lei de Hooke, né? E eu já vou organizar isso aqui deixando negativo, né? Tirando o sinal de mais, deixando negativo. Mas eu também vou pegar o mg e passar para o outro lado, né? Porque eu preciso isolar o mg. Então, eu fico aqui com mg igual N1 mais N2 cosseno de θ, menos K sigma estático 2 seno de θ, e aqui a gente chama de equação 7, tá? E por último, né? Eu não quero ficar com esse deslocamento estático 2, né? Por quê? Porque lá na equação de proporcionalidade, eu quero o sigma estático do sistema, né? Então, eu vou pegar a equação 2, o lado direito dela, e jogar aqui na equação 7. Então, no lugar do sigma estático 2, agora eu tenho o sigma estático do sistema, e essa aqui, né, é a equação 8, e terminamos, então, a análise estática, tá? Não temos mais como sair daqui, ó. Mg
igual a N1 mais N2 cosseno de θ menos K sigma estático seno de θ. Beleza? Bom, de posse da equação 8, vamos fazer então a análise dinâmica agora, né? E na primeira etapa da análise dinâmica, nós temos que saber o seguinte, ó, se nós tínhamos uma equação de proporcionalidade, que era o deslocamento da mola é igual ao deslocamento do sistema, se eu puxar, porque agora eu estou falando de dinâmica, ó, se eu puxar a mola aqui, ela começar a se movimentar, ela vai pegar o sigma estático mais uma posição aqui, y, tá? Mais uma posição y. E o que eu movimentar y aqui vai movimentar y lá. Então, a nova equação de proporcionalidade, né, uma equação de proporcionalidade dinâmica, seria o deslocamento estático 2 mais um yzinho igual o deslocamento estático do sistema mais um yzinho, tá? Então, é a mesma coisa, só que tem um yzinho que eu vou puxar agora. Feito isso, vamos à análise das forças dinâmicas nos cabos, né? Eu fico falando tanto em cabos e polias, e esse sistema aqui não tem, né? A gente vai matar essa etapa, mas se você quiser ver como que funciona, né? Eu tenho um vídeo que eu vou deixar o link nos cards aqui, que essa etapa é muito importante quando tem sistemas de polias, tá? Dito isso, a gente mata essa etapa e vai para a próxima, né? Apenas as forças dinâmicas nas massas. Então vamos fazer um diagrama de corpo livre aqui, onde nós temos a força mg, as duas normais, a força F1 e agora a força devida ao movimento, que é my, dois pontos. O que vai acontecer, né? Você pode fazer duas coisas. Lá na terceira lei, né, a gente tinha o somatório das forças igual a zero, né? E se você quiser manter a terceira lei, é até importante você deixar o my, dois pontos aqui. Com a aplicação da segunda lei, a gente tem que o somatório das forças tem que ser igual a my, dois pontos, né? Só que, se você coloca o vetor aqui, ó, olha como a gente faz o somatório, né? Olha como a gente faz o somatório aqui. Então, se eu colocar ele aqui, né, eu vou ter que igualar a zero. Então, eu volto a ter uma terceira lei, né? Agora, se você não quiser colocar esse vetor aqui, incluir, no lugar do zero aqui, você coloca my, dois pontos. Mas, né, é importante saber fazer isso quando você tem sistemas que estão totalmente na vertical ou totalmente na horizontal. Como esse aqui é um sistema inclinado, eu achei importante, né, e tem que ser, você colocar o vetor aqui para demonstrar que ele está numa inclinação θ aqui, ó, né? Coisa que você pode matar no problema se você não colocar ele aqui. Então, olha só, por isso que ele é menos y, dois pontos, seno de θ. Da onde que eu tirei esse seno de θ aqui? Né? Eu acabei de me explicar lá em cima, né? Ele vira, por definição, uma projeção para baixo aqui, ó, uma projeção para baixo em y. E essa projeção para baixo é um cateto oposto, e esse cateto oposto acaba sendo uma relação com o seno de θ, tá? Temos também F1 seno de θ, que a gente já tinha feito a relação, está lá em cima, em y, né? Mais N1 cosseno de θ, mais N1 cosseno de θ, porque aponta para cima, menos o mg, né, que esse vem totalmente reto vertical para baixo, então não tem ângulo nenhum, e igual a zero. Tá? Então, esta é a relação do somatório das forças. Agora, né, a gente tem, então, o que a gente chama de equação 1. Por quê? Porque eu joguei o my, dois pontos para o outro lado, que é a equação não, a equação 10, né? Joguei o my, dois pontos que estava negativo, passa para o outro lado, lá, né? Então, massa vezes aceleração, seno de θ, e aqui eu tenho F1 seno de θ mais N1 mais N2 cosseno de θ menos mg, tá? Ok. Organizada essa equação 10, nós vamos pegar pela lei de Hooke, né? F igual a menos kx, o F da mola aqui, né? Então, o F1 vai ser igual a menos K, e agora, em vez de ter o sigma estático, eu vou ter o sigma estático mais um Y, tá? Sigma estático mais uma posição Y aqui. E a gente vai chamar isso aqui de equação 11, tá? Feito isso, né, nós vamos pegar essa equação 11 e jogar aqui na 10. Então, onde eu tenho F1, eu vou ter menos K sigma estático 2 mais Y. Ó. Então, F1, né, menos K sigma estático 2 mais Y, seno de θ, mais, e deu já, né, N1 mais N2, cosseno de θ, menos o mg, né, que já está continuando a equação, igual a my, dois pontos, seno de θ. Ok. Podemos abrir aqui nessa equação 12, né? Essa equação 12 aqui ainda dá para melhorar, mas calma lá, né? Antes disso, eu vou jogar ainda a equação 9.
Porque onde eu tenho sigma estático 2 mais y, que está aqui, ó, é a equação 9, sigma estático 2 mais y, eu vou colocar sigma estático do sistema mais y. Então, eu vou ficar com essa relação aqui, tá? Sigma estático do sistema mais y, trocando por sigma estático 2 mais y. E ainda, né, agora eu posso abrir, né, porque o k está multiplicando os dois termos. Então, eu vou ter menos k sigma estático seno de θ, né, menos ky seno de θ, porque o seno de θ também multiplica, né, mais n1 mais n2 cosseno de θ e menos mg igual a my, dois pontos seno de θ. Então, esta aqui eu vou chamar de equação 13. Bom, de posse da equação 13, né, não à toa, né, nós tínhamos na análise estática feita a relação de mg, né, igual a alguma coisa, e agora eu vou ter que usar ela, né? Vou jogar essa equação 8 dentro da 13 aqui. Vai ficar grande, mas é o que tem que fazer, né? Então, no lugar do menos mg, né, eu vou colocar toda essa equação aqui, ó. Só tome cuidado que tem um menos aqui na frente, ele continua, né? Então, ó, eu coloquei lá direito, n1 mais n2 cosseno de θ, menos k sigma estático do sistema seno de θ, tá? Com isso, né, vamos pegar e colocar o sinal aqui. Então, aqui vai ficar negativo, aqui vai ficar positivo, ó, porque nós temos um menos, né? Onde era positivo ficou negativo, onde era negativo ficou positivo, tá? E agora a gente tem algumas coisas aqui que nós vamos ter que cortar, porque não dá para trabalhar com essa equação gigante, né? Por exemplo, né, ó, o N1 positivo com N2 positivo, cosseno de θ, corta fora esse termo inteiro, né? Positivo com negativo, some, né? Outra coisa é o sigma estático negativo aqui, ó, né? Seno de θ com o sigma estático positivo, corta fora. Então, o que vai sobrar no fim das contas, né? Essa equação pequenininha aqui, ó, menos ky seno de θ igual my dois pontos seno de θ, tá? Ainda podemos pegar e cortar os senos, porque se o seno passar para o outro lado aqui, ó, ele passa dividindo, né? E seno de θ dividido por seno de θ é 1. Logo, a gente vai ter que menos ky é igual a my dois pontos. Nesse momento, o ideal é você isolar o y dois pontos, tá? Então, a gente vai isolar o y dois pontos, passa a massa que está incomodando desse lado aqui, multiplicando, passa dividindo. Então, vai ser menos ky sobre a massa igual a y dois pontos. E agora a gente vai jogar tudo para um lado só, né? Ou seja, isso aqui que está negativo vai passar positivo para o outro lado e esse lado vai ficar igual a zero. Mas vamos manter o y em evidência. Então, tudo que multiplica y fica em evidência. Exemplo, o k sobre m. Então, y dois pontos vai ser mais, né, k sobre m, y é igual a zero. E esta é a nossa equação diferencial ordinária. Não para por aí. A última etapa é justamente comparar as equações diferenciais ordinárias, né? E na equação diferencial ordinária, quando a gente vai analisar a real, né, que é x dois pontos mais ômega n ao quadrado x igual a zero, percebam que o que estiver multiplicando x, aqui, que no caso é ômega n ao quadrado, tem que ser igual ao que estiver multiplicando y, que é k sobre m, né? Então, ômega n ao quadrado é igual a k sobre m, mas o exercício pedia para relacionar a frequência natural, né, em relação ao ângulo θ, para ver por que não dependia do ângulo θ. Mas era a frequência natural e não ela ao quadrado. Então, esse quadrado passa para o outro lado em forma de raiz. E aqui está a resposta do problema. Então, ômega n ao quadrado é igual a raiz de k sobre m. E realmente, né, a gente provou que não depende do ângulo θ, né? Você pode deixar na inclinação que quiser, que ainda a frequência natural vai ser só raiz de k sobre m. Então, esta é a resposta do exercício. Era isso, senhores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Este canal não é um canal que tem só problemas de vibrações mecânicas, ele tem vários problemas do curso de engenharia, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like. Se não gostou também, deixa um like. Não tem... não paga nada para isso, é de graça, né? Inscreva-se no canal e ative o sininho para notificações de vídeos futuros, tá? Como eu falei, tem várias análises de engenharia nesse canal, não é só vibrações mecânicas. E dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês e também sugestões para vídeos futuros, beleza?
Era isso por enquanto, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!